Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos. Ele é um amigo à distância de Olavo de Carvalho. Não poderia deixar de falar sobre isso, né? É professor de História da Arte da UFES, é pós-doutorado em História Medieval, Filosofia Medieval e Literatura Medieval. Ele está cedido ao Ministério da Educação e está em transição para a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que avalia mestrados e doutorados e oferece bolsas. Bom, o currículo é extenso e também o coração é grande, porque ele tem muito a oferecer para a gente. Mesmo tendo ido para Brasília, ele não esquece do Espírito Santo e ele volta mês a mês e volta agora nesse período de 2019 para formar uma chapa de direita para tentar a reitoria da UFES. Mas tem para tentar formar. Tentar formar uma chapa de direita, essa é a questão. Professor, muito obrigada por ter cedido esse espaço para a gente. Obrigado. Como fazer para eleger uma chapa de direita numa universidade que ao longo das últimas décadas, né, foi ocupada majoritariamente por professores militantes de esquerda? É muito difícil formar... Bom, primeiro nós temos que escolher os nomes, né? Pessoas que se interessem em participar do processo, que é uma campanha política pesada, com muita baixaria mesmo, como se fosse campanha... da política externa, vereador, deputado e tal. Mas eu não sou candidato, eu acho que eu posso ser mais útil de Brasília, enquanto eu estiver em Brasília, né? Porque as coisas lá, como você sabe, política é um pouco instável, né? Principalmente política de alto escalão, mas a composição dessa chapa é muito importante para que nós possamos criar um ambiente mais democrático de debate de ideias, um debate verdadeiro de ideias, porque eu ingressei na UFES em 2000 e conhecia já o ambiente acadêmico do Rio de Janeiro desde a década de 90. E, de fato, a nossa tradição intelectual não há espaço nela para um debate livre de ideias, até porque também a nossa tradição cultural brasileira tem uma dificuldade, é um pouco autoritária, tem uma dificuldade de lidar com ideias diferentes. Então, por exemplo, uma chapa de direita na UFES pode discutir questões como segurança, como combate ao tráfico de drogas, como luta contra a ideologização em sala de aula, que é muito forte, né? Então, eu tenho a esperança de conseguir... de incentivar um pouco os colegas a formar essa chapa, que ainda tem um tempinho, mas só a existência dela já vai fazer um novo desenho. Já está criando um burburinho, já no estado. Já, Vitória é uma cidade cheia de burburinhos. Já está criando um burburinho. O senhor falou sobre essa questão dessa limpeza moral e essa limpeza física na UFES. Esses são pontos fundamentais, porque infelizmente tem um abandono da UFES, o abandono do espaço, o abandono, a questão do tráfico de drogas, né, o palanque político na sala de aula. É um caminho difícil. O ambiente não é fácil, porque quem não se posiciona abertamente como um intelectual de esquerda, ou pelo menos simpático à pauta de esquerda, sofre algum tipo de assédio, em grau pequeno ou grau máximo, que pode chegar inclusive a sindicâncias e processos. Isso você está dizendo que professores, funcionários que não estão aliados à esquerda são ameaçados? A ameaça não é... A coisa velada é muito mais pesada que a ameaça objetiva, direta, né? Se dá num primeiro nível entre professores, porque quando você ingressa, imediatamente há pressões para que você se una a determinado grupo político, e isso existe praticamente em todos os departamentos, não só na UFES, mas no Brasil todo. Então há uma pressão, você passa por um estágio probatório de 3 anos e fica ali subjúdice, digamos assim, para receber o carimbo de ok. E é um processo difícil, que começa, aliás, lá na graduação. Hoje, mais que na graduação, começam nas escolas.
essa indução, digamos assim, bibliográfica, temática, política. Então não é fácil, né? É um processo lento. Se nós conseguirmos montar uma chapa, só o fato de haver temas específicos da direita já vai ser um grande negócio. E nós temos pessoas Sim, de direita na UFES que podem encabeçar essa chapa? Sim, há temor, há medo, porque, veja, eu mesmo sofri sindicância, eu sofri um AVC tronco cerebral depois de anos com problemas, a recuperação foi dolorosa, mas eu aprendi a lidar com a pressão. Há pessoas, sim, tão um pouco temerosas, mas há um grande... nós estamos conversando e vamos ver se surgem nomes para que eu possa, lá de Brasília, de algum modo, incentivar. Do ponto de vista pessoal, incentivar, porque o MEC não apoia oficialmente nenhuma chapa, ninguém. Institucionalmente isso nem não pode. Ricardo. O professor Ricardo. Não, o MEC não pode tomar partido como instituição educacional, e não toma. Então, assim, o que há é um desejo meu de formação dessa chapa. E a gente agradece muito, né? Porque até então, vendo pelo lado de fora o que vem acontecendo dentro da UFES e ver pessoas interessadas e o senhor se empenhando para isso, já é um passo importante. A ideia, né? é melhorar a UFES. Esse é o objetivo, melhorar o nível educacional da UFES. Ela se expandiu como todas as federais, mas a qualidade não foi, essa expansão não foi acompanhada pela qualidade. Entendi. Hoje o peso dos votos é igual para todos, né? Todos votam, né? Professores, funcionários, alunos, né? É um processo, isso... Olha, essa semana eu consultei um assessor especial do ministro a esse respeito para ele me explicar detalhadamente como é o processo, até porque eu nunca participei, a minha vida toda foi acadêmica. Há uma consulta à comunidade acadêmica que é feita nas universidades e votam estudantes, funcionários e professores. Essa é uma consulta que não tem caráter decisório pela lei. Tá? O que vale é a eleição que acontece no colegiado da universidade, no Centro Superior da Universidade, em que são registradas chapas, e é aqui que vale. Só que de 20 anos para cá, o PT, principalmente, né, na presidência, ele enfatizou muito esse aspecto, entre aspas, democrático do peso. Pela lei, no colegiado, são 70% de votos de professores e 30% alunos e funcionários. Esses 30% variam de acordo com a universidade. Pode ser 20% de alunos e 10% de funcionários e tal. Mas é 70 e 30. Mas isso não é utilizado aqui na UFES? Nenhum lugar, assim, pouquíssimo. Eles dão essa ênfase. E isso é um problema grave, porque, em primeiro lugar, os alunos entram e saem, eles vêm e vão, há um fluxo, né? E os professores estão ali até a aposentadoria. Então, veja, como é que um aluno que acabou de entrar na universidade vai ter a consciência profunda dos rumos educacionais daquela universidade? Ele vai decidir o que ele decidir. É muito temporário, e depois ele sai, depois ele vai embora. Então, assim, o peso maior democrático. seria dos professores, né? Pela lei. Não é democrático e não deve ser democrático. Isso é um princípio, aliás, pedagógico defendido lá atrás pelo Paulo Freire, que toda a educação é relativa, as culturas têm o mesmo valor e tal. Não é verdade. Eu estou aqui há anos, você pode mostrar a minha biblioteca, estudando história medieval. Como é que um menino com 19 anos vai saber a mesma coisa que eu? Isso é impossível. Né? Então, é um princípio pedagógico que rege hoje esse democratismo que é ilusório. E o governo pretende seguir a lei. Então, agora, podemos esperar até que nessa próxima mínimo, eleição né? possa fazer isso, seguir a lei, né? É o mínimo que as universidades, que os doutores respeitem a lei. Isso é o mínimo que se pode esperar num ambiente democrático. Numa sociedade democrática. Sem dúvida, eu acho aqui que eu já tive brigas com professores que defendiam liberação de drogas no campus. Aqui eu já tive brigas com professores que defendiam liberação de drogas no campus.
Eu tive brigas não físicas, mas debate em reuniões. Eu falei, olha, isso é ilegal, é um crime. Você quer cometer crime, cometa em casa, mas a universidade é um lugar para estudar, não para fazer festas ou vender drogas. Então, eu acho que é o mínimo, né? Mas só disso entrar na pauta da discussão das chapas já vai ser uma grande coisa. E o que o senhor acha sobre a questão da descentralização de recursos, né? De ter um setor que possa ter uma gestão de direita que possa servir de exemplo para outros setores, para que todos não tivessem a mesma gestão. Será que facilitaria isso? Seria uma maneira de começar o trabalho? Sim, mas no sistema atual a centralização é muito grande. Aliás, um dos objetivos do programa Futurice é permitir que as universidades interessadas em participar, que não é obrigatório, que elas possam estabelecer parcerias com empresas, parcerias com a sociedade civil e assim obter mais recursos e diversificar isso que você está dizendo, aumentar essa independência dos respectivos departamentos com seus projetos de pesquisa. Um projeto muito interessante que, aliás, eu tive a oportunidade de presenciar lá, a abertura, o lançamento lá em Brasília, e eu lamento que algumas universidades estejam vendo esse projeto com ceticismo, dizem que é para privatizar, nada disso, ninguém é obrigado a ingressar. É interessante, mas é uma ideia mais a longo prazo. Agora, no primeiro momento do governo, é importante marcar essas posições e tentar democratizar um pouco o ambiente acadêmico. E como fazer isso, né? Porque hoje eu tenho filhos pequenos, né? Todo mundo sonha que seu filho possa entrar para uma universidade federal, mas quando a gente pensa na UFES, cria um pânico muito grande. Existe um palanque político, né, na sala de aula. Quer dizer, temos professores, né, nessa formação ao longo desses últimos 20 anos, né, que fizeram essa formação de esquerda. Como fazer isso? Como mudar? A educação é um processo muito lento. É um processo que envolve cultura. E a cultura de todos os âmbitos da vida é a coisa mais morosa, porque envolve tradições, hábitos, costumes locais, relacionamento humano, que é sempre complicado. Então é difícil, mas assim, há de se ter uma primeira geração que tenha a coragem de dizer, olha, eu não concordo com essa ideia. Porque não é possível que o Brasil continue a viver num ambiente universitário em que você não possa expressar ideias diferentes, sob o risco de sofrer algum tipo de agressão física, depredação de patrimônio, como já aconteceu, por exemplo, na Federal lá de Pernambuco, um professor teve a sala toda arrombada. Tem muita gente com medo por isso. Muito de perder essa fatia. De sofrer esse tipo de perseguição cotidiana, que é muito desagradável. Mas eu acho que nós temos que ter coragem. Sem coragem... Não tem como pensar, Aristóteles já disse, não dá para voltar, sem coragem, temos que ir para frente. Não há cidadania. Tem que ter coragem. Após o contingenciamento, né, a declaração do MEC sobre o contingenciamento na UFES, a UFES publicou dizendo que cortaria gastos. Ao mesmo tempo, também saiu uma matéria com publicação do MEC, o senhor também conversou comigo sobre isso, que na verdade existe uma má gestão de recursos da UFES. Explica um pouco isso pra gente. Então, o contingenciamento não foi do MEC, foi do Ministério do Planejamento, porque nós estamos sob a lei orçamentária anual que rege os gastos e os rendimentos anuais dos governos. Então, não se pode gastar mais do que se arrecada. Na verdade, nós só saberemos se realmente houve o contingenciamento, o corte, no final do ano. Tem que esperar acabar o ano, né? Bom, então, infelizmente, nós estamos aguardando a aprovação da reforma da Previdência, porque é um ponto que o Brasil precisa avançar, né? Estamos atrasados. Agora, saindo a reforma da Previdência, haverá um descontingenciamento. Eu já li recentemente que o ministro chegou a dizer isso, inclusive. Agora, a administração
das universidades pertence à autonomia universitária. Cada reitoria tem a sua independência para gerir melhor os recursos. O que eu fiz quando fui questionado por vários professores da UFES foi entrar em contato lá com a secretaria, a CESU, e ver a tabelinha lá com os valores e os gastos, e tornei público porque de fato é pública essa informação. Bom, o que eu posso dizer é que deve haver uma transparência, né, do que se recebe e do que se gasta, e uma administração da melhor maneira possível, né? Nós podemos contribuir para esse momento difícil. Eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar, mas nós podemos contribuir e não apenas ficar reclamando. Me questionaram ali, os alunos vão lutar por melhor... A melhor maneira de um aluno lutar pela educação é ir para a biblioteca e não queimar pneu e fechar ruas. A melhor maneira é estudar isso aqui. É a melhor maneira. Eu acho que é um momento difícil mesmo. Agora, há gastos excessivos, há má administração. Eu cansei de ver, por exemplo, na UFES, energia, as luzes ligadas em pleno dia. Então, há um monte de pequenas coisas que podem ser, de fato, economizadas. Podem. O MEC divulgou há pouco, né, que recursos a partir de 2020 serão distribuídos, né, pela qualidade da universidade e não pelo tamanho da universidade. Sim. Né? Isso as pessoas também às vezes não têm essa informação, né, dessa distribuição de recursos que até então era feito pelo tamanho dessa universidade. Sim. Então, hoje algumas universidades talvez possam investir mais em pesquisas, em ter uma melhor qualidade e recebem poucos recursos. O princípio anterior, eu citei o Paulo Freire, né, era o tamanho. E não o desempenho, e não a qualidade. Então, eu estou indo agora para a CAPES, o ministro me designou para trabalhar lá na CAPES com o presidente da CAPES. Então, por exemplo, há programas de pós-graduação com nota baixa e com muitas bolsas, e outros programas de pós-graduação com nota alta e com poucas bolsas. Isso vai ser alterado. Vamos dar uma ênfase à meritocracia. As pessoas com melhor desempenho vão receber, os programas, por exemplo, com melhor desempenho, vão receber mais bolsas. E vai ser levado em consideração o IDH, o Índice de Desenvolvimento da região. Então, esses parâmetros estão sendo alterados, isso não pode ser feito de modo brusco, porque a estrutura é muito grande, mas estamos discutindo com os coordenadores esses novos parâmetros de avaliação que, consequentemente, vão dar resultado nas bolsas em si mesmo. Nossa, educação é a prioridade, você não acha que o governo está deixando de lado, aí vai cortar gastos? Cada ano que passa, nós recebemos alunos com mais deficiências, com mais problemas de redação, de compreensão de um texto, na minha área, né, a área de humanas. Que fica muito difícil formar um engenheiro que não saiba matemática básica. E sabe o que eu fico muito triste, professor? Que eu vejo assim, após essas divulgações, sabendo o quanto está se trabalhando para poder fazer uma limpeza em todo o governo, mas principalmente também no Ministério da Educação, quando o jornalista pergunta para você, eu vi algumas entrevistas, né? Nossa, educação é a prioridade, você não acha que o governo está deixando de lado, aí vai cortar gastos, aí tenta se explicar que precisa se voltar à educação básica. Parece que isso não entra na cabeça das pessoas. O PT incentivou durante muitos anos o terceiro grau. Né? Foi. Criou universidades em lugares inóspitos, inclusive. Criou cotas. Na minha avaliação, não é institucional, é avaliação pessoal. Isso foi um planejamento estratégico de poder, né? Porque as universidades formam os futuros professores das escolas. Né? E deveria ser o contrário, e por isso o ministro tem enfatizado tanto a educação básica, porque, por exemplo, cada ano que passa, nós recebemos alunos com mais deficiências, com mais problemas de redação, de compreensão de um texto, na minha área, né, a área de humanas.
Que fica muito difícil formar uma pessoa, um engenheiro que não saiba matemática básica. Então, a ênfase agora vai ser, de fato, a educação básica, para que esse aluno chegue bem formado na universidade. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, criar universidade no Oiapoque, né, no meio do nada, entendeu? Para formar exército de intelectuais orgânicos para fazer a cabeça da meninada, isso vai contra a educação brasileira. Totalmente contra. E como é que é isso? Para o senhor, para o próprio ministro, o senhor que acompanha, enfrentar essa revolta, né, de alunos, professores, infelizmente imprensa que serve para poder informar e muitas vezes acaba desinformando. Como é que é isso? É triste, né? É duro. Tem que ter muito fígado. Como eu disse, não há o hábito, independentemente de posição política, não há o hábito do debate de ideias. Nós não temos esse costume. No Brasil, quando você discorda de alguém, você se torna automaticamente inimigo mortal daquela pessoa. É uma tradição nossa autoritária. Isso ajuda a piorar o ambiente. Então, não há jeito, né? Eu não morri em 2007, então estou aqui tentando estabelecer essa... Vamos conversar. O ministro recebe o PT, recebe todos os partidos lá no Ministério. Então, assim, vamos conversar. Sem ofensa, dá para conversar. Sem dúvida. Não é? E para poder deixar esse incentivo para o pessoal, que precisa esses professores terem coragem para poder enfrentar. Tem que ter coragem. Sem coragem, você não atravessa a rua, não atravessa o sinal. A primeira virtude cidadã é a coragem, você falar o que você pensa. Se você não tem essa liberdade, se você não luta por essa liberdade de dizer o que pensa, não existe democracia. Não existe democracia universitária. O ambiente universitário é totalitário. Você recebe uma pressão cotidiana para concordar com o que grupos dizem, e são sempre grupos de esquerda. PT, PCdoB, PSOL, PSTU, toda a gama, né? PDT, né? E é muito fácil também, porque tem muito dinheiro, tem muito apoio internacional, as ONGs e tal. Então é fácil você dizer amém para eles. Eu acho que sem coragem, eu acho que poderia ser o tema dessa conversa. Tem que incentivar a coragem às pessoas. Nós somos professores federais efetivos, nós não vamos perder o emprego. Se nem nesse ambiente nós podemos falar o que nós pensamos, acabou, temos que fechar o bar. O senhor já me disse que hoje existem questões que estão sendo decididas que irão impactar daqui a 3 anos. Não, como eu disse, a educação é um processo muito lento. Veja, a esquerda, eu fui formado na esquerda, a esquerda tem uma tradição muito sólida. Meus professores todos eram marxistas. Então, eles sabem jogar o jogo, eles sabem os procedimentos, eles sabem como fazer os acordos, eles sabem como decidir questões colegiadas, eles sabem como fazer a devida pressão no tempo exato. Então, nós estamos jogando um jogo agora em alguns aspectos que eu não posso falar, mas que vão ter repercussões, como em tudo na educação, daqui, eu acho, olha, veja, nem nessa gestão atual do Bolsonaro, que vai terminar em 2022. No final da gestão, nós vamos começar a sentir os primeiros efeitos. Repito, em educação, tudo é muito lento. Tudo é muito lento. Você joga a semente, tem que esperar, tem que regar, tem que cuidar, ver o sol. Não é rápido, não é vapt-vupt. Então vai demorar, mas começou. Isso já é bom. É bom porque quebra um pouco aquela ideia, aqueles dogmas. Não é possível. Como é que eu não posso criticar Paulo Freire? Isso não existe. Não pode. Não, tudo deve ser discutido. Aliás, eu aprendi isso com os meus professores de esquerda. Aliás, eu queria falar sobre isso. Posso entrar um pouquinho na sua vida pessoal? Por favor. Eu fiquei perguntando assim, como que um professor de história
É de direita, sim, É. formado por professores de esquerda. Como você conseguiu sobreviver a isso e escolher o seu lado? Você está me causando uma dor profunda. Veja, a única vacina para isso é ter uma boa formação de base. É ter contato na infância e adolescência com os clássicos, leitura da Bíblia, os grandes clássicos da literatura universal, né, a Odisseia, enfim, ter uma vacina humanista cedo. Que isso foi através dos seus pais? Família. Né? A base sempre é o núcleo da família. Pai, mãe, filhos, e com um bom incentivo de leitura, um ambiente razoavelmente tranquilo para você ter paz de espírito e poder estudar o que você gostar. Né? Então, a minha formação, eu ainda peguei a escola tradicional, a escola que cantava-se o hino no recreio, o hino à bandeira, o professor quando entrava em sala todo mundo levantava, então parece que é negócio de 200 anos atrás, né? Mas não, é início da década de 70, década de 60. Então eu ainda tive contato com aqueles professores enciclopedistas que sabiam conteúdo de cabeça, as aulas eram maravilhosas, é mentira que ensinam que era uma escola opressora, então isso é tudo conversa, tudo conversa. Claro que havia pressão, né? Mas era o Brasil tinha uma razoável educação mesmo pública, né? O problema é que se ampliou e o nível caiu. Então, a vacina é a formação básica, a formação clássica básica. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. A gente vai acompanhando. Conte sempre comigo. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigada mesmo, né? Você continua me acompanhando aqui na TV Ambiental, nas redes sociais, no meu canal no YouTube. Então fique à vontade para você acompanhar e curtir. Até o próximo. Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos.